No vídeo de hoje, continuando ali, né, a série das províncias, eu vou falar sobre Manitoba. Então, se você tem interesse pela província de Manitoba, não sai daí. Olá, minha galerinha! Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Kariniana, eu sou consultora de imigração regulamentada e eu te ajudo a imigrar para o Canadá. Antes de eu começar esse vídeo, eu já vou pedir para você assinar o canal e depois, se você gostar, dar um like e também compartilhar esse vídeo com alguém que precisa dessa informação. É muito importante toda essa interação aqui no canal, porque vai fazer com que a minha mensagem, o meu vídeo, chegue para mais pessoas que precisam, né? O YouTube vai entender como um conteúdo relevante e vai distribuir esse vídeo para mais pessoas que venham a precisar dessa informação. Então, gente, vamos fortalecer essa comunidade aí. Então, seguindo essa série aí, né, que eu tô fazendo para todas as províncias, é isso, falar um pouquinho, um overview, setores econômicos, programas de imigração e depois prós e contras, segundo a minha opinião. Lembrando, gente, que é a minha opinião, tá bom? Tá? Então, assim, é a percepção que eu tenho do que eu já venho trabalhando aí há quase 10 anos nessa área de imigração aqui pro Canadá, dos processos que eu já fiz, o que eu estudo, enfim, do que eu tenho que estar sempre ali atualizada para seguir. Tem até uma colinha aqui, quero falar bastante coisa, então esse vídeo vai ficar longo. Já pega ali seu cafezinho, já senta ali, presta atenção, porque ele vai estar bem detalhadinho, né? Não quero também fazer um vídeo tão extenso, mas trazendo as informações que são mais relevantes ali pro que eu acho relevante, né? E que espero que vocês também achem. Fica aí até o final, porque eu tenho certeza que vai te agregar bastante coisa. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar sobre a província de Manitoba é que ela é uma província que é bem no meio do Canadá. Vou pôr até aqui uma fotinho minha lá com a placa, que é bem no centro. Eles têm um marco ali que marca bem a metade do Canadá, ali entre o leste e o oeste. Então ela é geograficamente interessante, vamos dizer assim. Ela é uma província muito agrícola, né? Então ali a região das prairies é formada por Saskatchewan, Manitoba e também Alberta. Algumas curiosidades sobre Manitoba, só fun facts, tá bom? Tem mais de 100 mil lagos a província, então isso faz com que a indústria de pesca, né, pesca esportiva e pesca também de indústria, seja bastante interessante. A cidade de Churchill, que fica no extremo norte de Manitoba, é um dos top 3 destinos de aurora boreal, então se você gosta de aurora boreal, Churchill é um dos melhores lugares aqui do Canadá para ver, e um dos 3 melhores do mundo, além de ter uma população gigantesca de urso polar. Então, se você quer ver urso polar, Churchill também é o melhor lugar. É a província mais ensolarada do Canadá durante o inverno, então, ou seja, tem mais horas de sol. Então, se você gosta de invernos mais ensolarados, Manitoba pode ser uma boa opção. Porém, o Winnipeg é uma das cidades que já registrou ali temperaturas recordes de negativas durante o inverno. Então, é uma província bastante fria, com invernos bastante extremos, então é bom estar preparado para isso também se você for escolher a província. Quais são as principais indústrias ali que figuram no cenário econômico de Manitoba? Primeiramente, óbvio, agricultura. Então, todas as 3 províncias das prairies, né, elas são focadas em agricultura. Então, se você trabalha para qualquer ali segmento de agricultura, Manitoba pode ser uma ótima opção, porque eles têm um mercado muito, muito vasto mesmo. Eu viajei pela província e dá para ver, né? Muitas fazendas gigantescas e tudo mais. Segundo setor muito aquecido na província é mineração, sendo que os principais minérios extraídos ali da província são cobre, níquel e zinco. Gente, não é à toa que a Casa da Moeda do Canadá é em Manitoba. Então, se você for para Winnipeg, você vai ter a oportunidade de visitar a Casa da Moeda. Então, é ali que é produzido todas as moedas, né, do Canadá, enfim, por causa do níquel, obviamente. Mas óbvio que as cédulas também são fabricadas ali. Mas é interessante, quando eu visitei a cidade de Winnipeg, eu fui até a Casa da Moeda para poder visitar também. Foi bem legal o passeio. Mas enfim, é ali por um motivo, né? Porque ali é uma das principais fontes de mineração de níquel, cobre e zinco do país, tá? Então é um setor muito aquecido. Se você tem experiência nessa área, se você, né, trabalha com isso e tudo mais, e quer escolher Manitoba, pode ser uma ótima opção para você. O terceiro setor mais aquecido na província é de energia, ou energia hidrelétrica. A quantidade de lagos, rios que tem ali,
A província é uma grande produtora de energia limpa, tá bom? Então, se você trabalha com energia hidrelétrica, renovável, essas coisas, é interessante para você esse mercado também. Fora isso, áreas de manufatura, especialmente em aeroespacial, gente. Foi uma surpresa para mim quando eu fui pesquisar da província, essa eu não sabia, entrou como um bônus aí. Aeroespacial, eles produzem bastante também manufatura para ônibus e veículos recreacionais, ou seja, RVs, né, esses tipos de veículos. Então, a indústria de manufatura ela está bastante concentrada ali nessas 3 áreas que eu citei para vocês. Tá? Depois vem acompanhando setores de serviços e turismo. Então, essas são as principais indústrias que tem ali, economicamente falando, na província, tá? Então, é uma província interessante para essas áreas. Óbvio que tem um pouquinho de outras áreas também, né? Mas essas são as mais relevantes ali dentro da província. Os principais streams de imigração que a gente tem são 3 streams, grandes streams. Depois eu vou destrinchar um pouquinho de cada um deles, mas são eles: Skilled Workers, International Education e Business Investor. Então, entrando agora um pouquinho no detalhe de cada um desses streams. Primeiro deles, Skilled Worker com 2 categorias. A gente tem o Skilled Workers in Manitoba e o Skilled Workers Overseas. Então, vou falar um pouquinho de elegibilidade para cada um desses 2 streams. O Skilled Workers em Manitoba, ele é destinado para as pessoas que estão na província, que estão com Work Permit e trabalhando, ou para quem acabou de se formar e vai também conseguir um trabalho. Tem que ter se formado numa instituição elegível, tá? Uma instituição pública num programa de pelo menos 1 ano full time. Tem uma diferencinha lá para a parte de International Education, mas eu vou, né, falar nisso daí. Então, assim, esse stream ele vai servir tanto para quem estudou, se formou lá na província, quanto para quem já está trabalhando. Ou seja, se você foi acompanhando um cônjuge que foi estudar e você entrou no mercado de trabalho, esse stream ele vai ser bom para você. Você tem que estar trabalhando na província pelo menos 6 meses, trabalho full time e contínuo para você poder aplicar. Isso tanto para profissionais qualificados quanto para estudantes. Detalhe, quem se formou na província só vai poder aplicar se estiver no período de PGWP. Então, isso significa que se você fizer um college privado, você não vai ter esse período de PGWP, então você não estará elegível. Se você estiver trabalhando no NOC Tier 0, 1, 2 ou 3, você não precisa apresentar o idioma. Se você estiver trabalhando no NOC Tier 4 ou 5, pelo menos o CLB 4. Então, a vantagem é isso, né? Que qualquer NOC, qualquer categoria de Tier vai servir, tá? Então, vai lá, Tier 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, qualquer tipo de trabalho vai servir para você se qualificar dentro deste stream. Vantagem desse programinha é que ele não depende do suporte do empregador, gente. A partir do momento que você completa o período, 6 meses, tudo certinho, você já vai poder aplicar e o empregador, o que você vai precisar do empregador? Somente a carta de trabalho, pay stubs, né, que comprova que você realmente completou esses 6 meses. Então, é interessante por conta disso. Você não precisa que o empregador te dê o suporte nesse processo. Aí, voltando, né, no requisito para os 2, a oferta de trabalho que você tem, o trabalho que você tem, ele precisa ser full-time e permanente. Pelo menos 30 horas por semana. Ah, Karina, enquanto eu estudava, eu trabalhava para o meu empregador, mas eu trabalhava part-time. Serve? Não serve. Quando você entrar no seu período de PGWP, começa a contar ali, a partir do período inicial do PGWP, 6 meses, aí sim você estará apto a aplicar. Toda a experiência que você adquiriu, mesmo que seja no mesmo empregador, você não vai poder carregar ali para a elegibilidade dentro desse stream. Aí eu vou falar do Skilled Worker Overseas. Esse programa ele vai ser destinado para as pessoas que têm ali perfis específicos, mas que não estão ainda em Manitoba. Porém, ele tem um detalhe. Ele vai levar em consideração connections, ou seja, conexão. Quais são as conexões que você já tem com a província? E são 3 delas. A primeira delas é suporte de um familiar ou amigo, tá? Então, se você tem um familiar ou um amigo muito próximo que reside na província. O segundo item de conexão é se você estudou ou já trabalhou na província. Então, para aquelas pessoas que já passaram uma temporada por um período de tempo ali, né, ou que já trabalharam também por um período de tempo, podem se enquadrar. E o terceiro item de conexão seria se você foi convidado por uma das feiras de recrutamentos internacionais que a província promove. Então, né, regularmente a província faz ali eventos de recrutamento ao longo do, né, várias partes do mundo. E se você participou de uma dessas feiras e recebeu um convite, você também tem ali um item que eles consideram de conexão. Então, se você atende esses 3 critérios de conexão, você vai ter um perfil ativo no Express Entry e aí vai fazer a sua expressão de interesse para Manitoba. E aí, você tem um
um grid de pontuação também que você precisa ter uma pontuação mínima. Então, são 5 fatores que serão considerados e você tem que atingir ali uma pontuação mínima de 60 pontos dentro desses fatores. Idioma, idade, nível educacional, experiência de trabalho e adaptação. No fator adaptação, entra ali aquelas conexões que eu acabei de citar para você. Ah, Karina, se eu não tiver nenhuma das conexões, eu vou ter chances? Você pode até se inscrever, mas não vai ter chances. Não é tão simples assim, tá? A pessoa que for fazer o suporte ali, como, né, entrar como um item de conexão para você, você tem que provar que você tem relacionamento com aquela pessoa. Além de tudo, a pessoa vai assinar um monte de documentação ali do processo, se comprometendo a te ajudar a se estabelecer ali na província. Então, além de você provar esses vínculos de relacionamento, por exemplo, se é amizade, poxa, amizade de quando? Vocês vão ter que contar essa amizade, mostrar evidências e tudo mais. Familiar, obviamente, que é mais fácil, né? Então, se você tem parentes como pai, mãe, irmão, primos, tios ali na província, esses vínculos são mais fáceis de vocês comprovarem. Agora, amigos, né? Lembrando que tem que mostrar ali, tem documentos formulários que esses amigos vão assinar. Lembrando que se você tiver um item de conexão que é família ou amigos, essa pessoa tem que estar residindo em Manitoba por pelo menos um ano, tem que ser residente permanente ou cidadão canadense. E lembrando que essa pessoa vai te dar um endorsement ali, formulários e tudo mais, e vocês têm que comprovar esse vínculo. Então, se você tem ali condições de se enquadrar nesse stream. A vantagem é que você não precisa de uma oferta de trabalho. Então, se você tem alguma conexão dessas que eu citei aqui com a província, esse stream ele pode ser bastante interessante para você. Seguindo, então, vou falar agora, entrar na categoria de International Education, tá? Então, nós temos 3 categorias de programas dentro do International Education: Career Employment Pathway, Graduate Internship Pathway e International Students Entrepreneur Pilot, Career Pathway. O que significa esse stream? Como que ele funciona e como que ele se difere do primeiro que eu falei aqui para vocês, o Skilled Worker? Se você se formou na província de Manitoba em um programa de college de 1 ano, 2 anos, enfim, você vai se enquadrar dentro desse stream. A vantagem é que ele não precisa de você ter adquirido ali 6 meses de experiência. Porém, a desvantagem é qual que é a diferença lá para o primeiro. Esse daqui ele só vai aceitar que vocês tenham uma oferta de trabalho nos NOCs Tier 0, 1, 2 ou 3. Você tem que atingir pelo menos o CLB 7, tá? Se você finalizou o college, com certeza você tem esse nível, ou pelo menos deveria ter. Então vamos lá. O Skilled Worker Manitoba para International Students, qualquer NOC serve. Então, se você está no 5, no 4, você se enquadra. Lá não tem nível de inglês. Então, se você está no NOC Tier 0, 1, 2 ou 3, você não tem nível de inglês. E se você está no Tier 4 ou 5, você tem o CLB 5 no mínimo. Lembrando que a sua oferta de trabalho precisa ser full-time e pelo menos um ano de termo, né? De pelo menos ali um contrato que seja de 1 ano, tá? Não precisa ser por tempo indeterminado. E você precisa estar residindo na província para poder aplicar. Prova de fundos, tá, gente? Vai ser necessário para esses streams, então eu vou deixar para vocês o link que vocês precisam ter de requerimento de fundos para os programas de Manitoba. Se você já está trabalhando na província, não é requerido que você tenha fundos. Porém, todos os outros, você tem que atingir a tabela LICO, que eu vou deixar o link aqui para vocês, tá bom? Então, depois vocês conferem no link quais serão ali os fundos necessários que vocês precisam comprovar pelo tamanho da sua família. O segundo stream dessa categoria de estudantes é o Graduate Internship Pathway. Esse programa ele é destinado para quem se formou em Manitoba num programa de mestrado ou doutorado. Você vai precisar ter um CLB 7 de inglês e você não precisa estar trabalhando no momento que você for aplicar. Porém, você tem que ter concluído um estágio, né, específico tem 2 instituições específicas que eu vou deixar o link do stream aqui para vocês vão conseguir ver, mas durante os seus estudos você tem que ter concluído esse estágio ou mesmo depois do estudo para você poder aplicar, tá? Então você não necessariamente precisa ter a oferta de trabalho. Esse estágio, como eu falei, ele pode ser feito durante o tempo que você estiver estudando, ou depois ele tem acho que 6 meses ali que você precisa concluir, tá bom? E mais uma vez, ressalto que você vai precisar ter prova de fundos, que é a mesma tabela que eu vou deixar aqui para vocês, e também vai precisar estar residindo em Manitoba quando aplicar. Agora, falando um pouquinho do último stream dessa categoria de estudantes, International Students Entrepreneur Pilot. Esse stream ele é interessante para aquelas pessoas que, mesmo tendo vindo estudar em Manitoba, né, completar os seus programas de estudos ali, têm interesse em empreender e não trabalhar, ter uma oferta de trabalho, trabalhar para um empregador, tá? Então, se você tem essa veia mais empreendedora, esse stream ele pode ser bastante interessante para você. Lembrando que ele é um stream bastante pequeno e ele é um piloto ainda, tá?
a província normalmente vai selecionar 20 candidatos ao longo do ano ali dentro desse stream para poder seguir com suas aplicações, tá? Então, a maior vantagem é, se você tem experiência com empresas, se você é empresário, quer vir para o Canadá, quer imigrar para o Canadá, esse pode ser um stream bastante interessante. Então, beleza, você terminou seu programa de estudos, você não precisa trabalhar para ninguém. Você pode abrir, né, ou abrir durante o seu tempo de estudos uma empresa na província para poder se qualificar, tá? Então, é uma vantagem bastante interessante para você que tem uma veia empreendedora. Qual que é o requerimento de educação? Você precisa se formar na província em um programa de pelo menos 2 anos. O nível de inglês exigido, que você precisa ter a CLB7, você tem que ter um negócio já ativo na província por 6 meses. Então, você, mesmo que depois que você se forme, no período de PGW, você vai abrir o seu negócio, ou você pode abrir o seu negócio durante o período de estudos. E você precisa ter um business plan para poder apresentar ali como parte do processo. O programa vai aceitar candidatos que estão em idades entre 21 a 35 anos. O seu business plan, ele vai ter que ser aprovado pela uma comissão ali, específica que tem na província. É um Business Performer Agreement, ou seja, que quando você está ali fazendo sua expressão de interesse para esse programa, eles vão analisar o seu business plan e tudo mais, e você, tendo essa aprovação inicial, você consegue seguir no processo. Lembrando que o negócio já precisa estar ativo por 6 meses lá na província, tá? Vantagem, não requer investimento mínimo, ou seja, net worth. Se a gente olhar todos os outros programas de entrepreneur, tem lá 600 mil de net worth, 300 mil de net worth, ou seja, tem um investimento mínimo que você precisa ter como requerimento. Para esse, não, tá? Então, é interessante porque às vezes você tem um negócio legal, não precisa ser muito grande e você não vai ter um investimento muito alto naquilo. Então, interessante. Tem que comprovar Proof of Funds, então tem a tabela lá aqui para vocês olharem, mas em termos de investimento do negócio, você não precisa ter fortunas, vamos dizer assim, tá? É ideal que você tenha para sustentar o seu business plan. Por exemplo, eu estou falando que eu vou abrir um negócio com 50 mil dólares, com 100 mil dólares, vou contratar alguns funcionários, você precisa ter ali, né, um dinheiro que comporte aquele seu business plan. Outra questão, você tem que ter experiência já como empresário, tá? Então, eles vão analisar a tua experiência ali, não precisa ser em Manitoba, né, fora do Canadá, enfim, mas você tem que ter experiência. Então, se você já teve outras empresas, mesmo se você tem outros negócios que você vai deixar eles rodando enquanto você estiver aqui, ótimo, essa experiência será muito válida e é obrigatória para termos de elegibilidade. E o seu negócio que você for abrir na província, você precisa ser dono de pelo menos 51%, ou seja, você pode ter um sócio, tá vendo? Não precisa, né, abrir todo o negócio sozinho, mas você tem que ser sócio majoritário. Lembrando que é um piloto, mas dando certo, acredito que ele já está aí há algum tempo, pode ser que ele vingue aí e fique mais, tá bom? Então, essa é uma categoria bastante interessante. E, por último, tem o String Business Investor, que tem 2 categorias, é o Entrepreneur Pathway e o Farm Investor, tá? Eu não vou falar desses programas hoje, eu vou salvar para um vídeo específico somente sobre categorias de empreendedor, de investimentos aqui no Canadá. Então, se você tem interesse em investir aqui, abrir negócios e tudo mais, me acompanhe aqui que logo mais eu terei vídeos sobre esse tema. Os temas aqui das províncias eu estou me limitando mesmo a falar dos streams que são para profissionais qualificados e ali, nesse caso, entrou alguma coisinha de empreendedorismo, porque para quem se formou na província. Agora, eu vou entrar num programa, numa categoria de uma comunidade de Manitoba que eu acho que eu nunca vi ninguém falando dele aqui. Vou falar um pouquinho do programa da comunidade de Morden, que fica em Manitoba, tá? Esse programa, ele é bem pequenininho e ele é para uma cidade específica. Os streams que eu falei, eles são streams em 2 estágios, né? Provincial e depois federal. Esse daqui, especificamente, ele é em 3 estágios, que é comunidade, provincial e depois federal. Você vai poder se qualificar primeiro aplicando para a comunidade. Se a comunidade, ou seja, a cidade de Morden te aceitar, seguir com o seu processo, aí ele vai te nomear, vamos dizer assim, para o processo de Manitoba, que é o Skilled Worker Overseas, tá bom? E aí você você vai seguir pela segunda estágio do processo, através de Manitoba, o Skilled Worker Overseas, e uma vez nomeado, a etapa final, que é a federal. Esse aqui é um programa bem específico, bem pequenininho. Normalmente são 50 candidatos por ano que eles vão poder selecionar ali, e é para quem tem realmente interesse de se estabelecer na cidade de Morden, tá bom? Vantagem, você não precisa de oferta de trabalho para seguir nesse processo. Porém, eles vão olhar as profissões
que eles têm demanda, e se você atender esses requisitos, você vai poder se aplicar no processo. Então, quais são, inicialmente, as profissões? Então, são 3 profissões listadas. Uma delas é o welder, que é soldadores. Então, para quem tem experiência no NOC 72106, como welders. A segunda profissão que está na lista é o de industrial painter, pintores industriais, então talvez para a área até de manufatura e tudo mais, que é o NOC 94213. E o último é para enfermeiros, gente. Então pensa que maravilha se você não precisar ter oferta de trabalho. Então se você está no NOC 31301, que é de nurse, né, registered nurse, que é enfermeiras, você vai se enquadrar. Aí tem critérios de idioma para cada um dos NOCs, tá? Então, o welder e o Industrial Painters é CLB 5 de idioma, então tem que ser CLB 5 em todas as bandas, tá? Em todas as habilidades. Já o de enfermeira, ele é um misto entre CLB 9 e 8, então um pouquinho mais alto. Então, você vai precisar ter ali esses requisitos de idioma para cada uma dessas NOCs que vão ser elegíveis para este programa, tá bom? Se você tem essa experiência em um dos NOCs que eu falei aqui, você vai precisar comprovar essa experiência. Então, são 2 anos de experiência nos últimos 5 anos, pelo menos. E níveis educacionais, você precisa ter ou uma formação acadêmica, né, que seja o que eles chamam de pós-secundária education de pelo menos 1 ano, ou um training program, ou seja, um programa de treinamento. Por exemplo, não tem faculdade para soldadores, certo? Então, se você tiver um curso técnico, daqueles de Senac, essas coisas como soldador, você se enquadra, tem que ser pelo menos 1 ano. Para enfermeira, a mesma coisa, assim, tem faculdade de enfermagem? Tem, se você tem uma faculdade, ok, mas se você tem um curso técnico de enfermagem, você também, de pelo menos 1 ano, tá, gente? Você também se qualifica aqui, tá? A idade aqui de elegibilidade para este programa é entre 21 e 45 anos. Proof of Funds, ele vai ter a mesma tabela do ARCC, que vai estar aqui no link para vocês, ou seja, tem que observar ali qual que é o mínimo necessário pelo tamanho da sua família para poder se aplicar. E você não precisa de conexão nenhuma com a província. E se você tiver conexões, se você morou em outra província do Canadá, isso pode te atrapalhar, tá? Quando você faz a sua inscrição nesse processo, que vai ser avaliada a primeira etapa, a cidade de Morden, né, o escritório que vai fazer o seu processamento, ele pode requerer uma visita exploratória. Você tem que estar preparado para fazer uma visita exploratória no Canadá, na cidade especificamente, por 5 dias, e tem que ser presencial para poder se qualificar, tá? Lembrando que essa visita ela pode ou não ser requerida dependendo de fatores. Então você vai ali durante o processo passar por uma entrevista com o agente para ele saber, para ele entender um pouquinho de você, no sentido assim, o que você já conhece da província, o que você conhece da cidade. Então, conforme for os seus conhecimentos, eles podem não requerer a visita exploratória. Então, faça o dever de casa, gente. Você pode ser exigido fazer essa visita exploratória. No geral, eu recomendo que, se você tem interesse em aplicar para esse programa, já tem ali a possibilidade de ter um visto de visitante ou mesmo um Electronic Travel Authorization para vir para o Canadá, caso essa visita seja requerida, porque você vai ter um tempo para fazer essa visita e tudo mais. Concluiu isso, essa parte de visita ou entrevista, você vai ser aprovado nessa primeira fase do processo e depois vai subir ali para a instância da província, aí tem mais um processo pela província e depois federal. Mas é interessante porque, como eu falei, você não precisa de oferta de trabalho, você não precisa de nenhuma conexão. E lembrando, gente, que essas listas aqui da cidade, ela pode mudar, tá? Eu já vi uma lista com 5 NOCs que entraram, tinha até massagista. Agora tem esses 3, então ela pode mudar sim ao longo do tempo. Então, né, você que está se preparando, vale a pena estar consultando também essa lista. Mas hoje, acho que a vantagem para quem é enfermeira, que não tem oferta de trabalho, nada disso, aqui no Canadá pode ser interessante esse programa. Lembrando que você vai ter que residir na cidade, tá bom? E aí, só lembrando que tem também o Rural and Northern Immigration Program, que é um programa federal no qual Manitoba tem uma cidade, uma região, uma comunidade que ela está dentro deste programa. Essa cidade é Altona/Rinneland. Então, essa região de Manitoba, ela entra dentro deste programa federal. Eu não vou falar muito do Rural and Northern Immigration Program, porque eu vou fazer um vídeo somente dele depois e falar de todas as cidades que entram, as comunidades que entram, tá bom? Então, agora, vamos lá. Falando do meu ponto de vista, de prós e contras em relação a Manitoba. Eu não tenho muito contra em relação ao processo de imigração de Manitoba, não, gente. Eu acho que ele é ótimo e acho que ele é muito acessível.
Muito, muito, muito mesmo. E se eu fosse você e estivesse aberto a ir para uma província, escolher uma província no Canadá, Manitoba seria uma opção muito interessante. Primeiro, o custo de vida é muito barato, questão de poder, né, transicionar mais fácil ali para a imigração. Então, assim, eu acho que é um ótimo investimento, um ótimo custo-benefício, vamos dizer assim. Então, se você estiver se planejando ainda, vou estudar no Canadá e tudo mais, é uma ótima opção. É uma boa opção nesse sentido, né? Se você vai criar essas conexões com a província. Se você não tem conexão nenhuma, aí já fica um pouquinho mais difícil, tá? Embora tenha o processo do overseas e tudo mais para investidores e ok, né? Tendo perfil no Express Entry, lembra que você tem que ter uma conexão com a província. Então, no geral, a província está buscando por pessoas que estejam lá ou que tenham alguma conexão forte, tá? Então, se você atende esses critérios ou está planejando vir para o Canadá, é uma excelente opção. É um processo de imigração, né? Todos os streams deles ali são bem fáceis, né? No sentido de requerimentos, de elegibilidade e tudo mais. O único contra que eu teria para falar com relação a Manitoba é a questão do frio, né? Porque realmente é um inverno bastante longo e rigoroso. A Winnipeg, uma das cidades mais, né, ali tá figurando entre as mais frias do Canadá. Mas pensa, gente, que não é para sempre. Você não precisa ficar lá em Manitoba o resto da tua vida. Então, essa é a questão, né? Então, tipo, você pode ir, passar uma temporada, ganhar o teu PR, depois, mais, né, depois de um tempo, sair da província, tá? Você não estará preso na província para o resto da tua vida. Então, se você estiver pensando em mais facilidade, estiver planejando vir para o Canadá, eu acho uma ótima província a se escolher, até por conta das indústrias que eu citei aqui em termos econômicos. Então, se você ainda, além de tudo, já está e tem experiência nessas áreas, você vai poder construir uma carreira muito boa na província, tá? Então, é ficar atento a esses fatores. Ah, Karina, mas eu sou de outras áreas, de TI, não sei o quê. Tem mercado, gente. É pequeno, menor para as outras áreas, mas tem. Então, tem condições de você se desenvolver e conseguir trabalhos e conseguir viver bem na província, tá? Só tem essa questão do inverno mesmo, que é muito rigoroso, mas é nada que não dê para acostumar durante um tempo. Eu não recomendo Manitoba para você que está fazendo um planejamento ali de mudança de província. Então, se você já estiver no Canadá, estou em BC, estou em Ontário, estou numa província que está mais difícil, vamos dizer assim, né, mais competitiva a imigração, eu quero me mudar, Manitoba não é uma boa opção, porque realmente eles penalizam bastante no programa deles essa questão de você já ter tido conexão com outras províncias. E você que está no Brasil ou fora do Canadá, e se você tiver amigos que estão morando em Manitoba, restabeleça essas conexões, gente. Vamos ser melhores amigos de novo, não perca esses contatos, porque isso sim pode fazer bastante diferença ali. Um detalhe que eu falei na questão do Skilled Workers Overseas, que eu acho que eu esqueci de falar, é a questão da lista de ocupação de demandas, tá bom? Para o Skilled Worker Overseas, a experiência de trabalho precisa ser em uma das listas de demandas, né, dos NOCs da lista de demandas, e para o Career Pathway do International Students precisa ser uma job offer na lista de demandas, tá? Acho que passou despercebido aqui, mas eu ressalto aqui no final. Fechamos aqui o vídeo de Manitoba. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que essas informações te ajudem no seu processo de decisão e tudo mais. Conhecer um pouquinho de cada um dos streams. Obviamente que eu falo passando ali só por detalhes e tudo mais. Então, se você quiser ter mais informação e tudo mais, né, eu vou deixar o link para o agendamento de consulta aqui também. E me siga no Instagram, que eu falo ali de Canadá todos os dias. Quer ter conteúdo mais dinâmico, né? Todos os dias, o Instagram é uma ótima opção para vocês me seguirem lá. E aqui no canal tem vídeos novos toda segunda-feira. Lembrando que eu estou fazendo essa série das províncias, passeando um pouquinho por cada uma dessas províncias e poder trazer um pouco de informação ali para ajudar vocês na tomada de decisão quando, né, se vocês estão escolhendo vir para o Canadá. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seus comentários, eu respondo todo mundo, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Da região das Prairies, acho que é assim que fala. Deixa eu ver se tá gravando. Tá. Peraí, vamos. Volta essa parte. Mas óbvio que as cédulas também. Testando o microfone, tá gravando. Churchill também é o melhor. Churchill. Falei 5, mas na verdade eu esqueci de uma. Vou voltar aqui, tá? Da energia hidrelétrica. Virando a página aqui, vamos lá. Ai, eu pulei um stream. Ai, então. Não, eu vou. Corta toda essa parte, eu vou voltar desde o começo. Vou colar aqui que eu não lembro.
tabela laico, ou lico, não sei como que fala isso, eu sempre confundo, ou laico, acho que é laico que fala. Só conferir no microfone, a tela normal, ok. Autona, e o terceiro, opa, gente, eu levei um susto.